Amém, queridos? Mais uma vez, graça, paz da parte de Deus e também de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso coração, como já é hábito, ele sempre alegre, porque nós temos a graça infinda do Pai para vir à sua casa e presença, e aqui, como acabamos de cantar, aclamar ao Senhor. Veja bem que no hino que acabamos de cantar lá da Igreja Batista de Lagoinha, a letra diz: aclame ao Senhor toda a terra e proclame. Se, presta atenção, a terra não quer aclamar ao Senhor, pelo menos eu vou me alegrar, na presença desse Deus, e vou aclamar o quê? Os seus grandes feitos. Por quê? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos o quê? Alegres. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. João, no capítulo de número 20, tem uma palavra do coração do Pai para o nosso coração nesta noite. João, capítulo de número 20, verso de número 19, também conhecido nosso. Diz a palavra: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, portanto um domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguém perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, eles serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Feche os teus olhos. Pai bendito, é nesse nome precioso de Jesus Cristo Salvador que mais uma vez oramos quando lemos esta porção tão abençoada da tua palavra. Precisamos da interpretação, precisamos do discernimento, precisamos que o Senhor venha revelar às nossas vidas, Senhor, esta mensagem, porque nós viemos para crescer diante da tua presença. Ajuda-nos, portanto, e que nada perturbe esta nossa hora. Te pedimos por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que texto lindo das Escrituras Sagradas. Veja bem, todo o plano de Deus, se não tivesse esta cena, se não tivesse esta hora, este momento, seria um plano furado. Jesus Cristo tinha sido o maior espetáculo já vivido na terra. Mas presta atenção, um espetáculo de horrores. Nada foi tão medonho, nada foi tão apavorante, não só para os discípulos, mas para a humanidade. Veja bem, quando foi feito o filme do Mel Gibson,
sobre a paixão de Cristo, nós sabemos que além de ser líder em bilheteria, as pessoas, elas saíam como que horrorizadas dos filmes, das telas de cinema, saíam das salas de espetáculo como que horrorizadas pelo que foi feito, interpretado, pelo que foi apresentado pelos homens lá de Hollywood. Mas eu quero dizer, como já o fiz várias vezes, que isto que foi apresentado não foi sequer as bordas, as margens do que os discípulos viram, presenciaram e viveram. Foi um momento de horror. E olha, para entender o que nós acabamos de ler, Jesus se manifestando depois de haver ressurreto, depois de ser tirado, de sair do sepulcro, do túmulo, que evidentemente não poderia contê-lo, porque ele mesmo alertou ser ele a ressurreição e a vida. Presta atenção, se ele é a ressurreição e a vida, para mim e para você que está aqui nesta noite, e para aqueles que irão nos ouvir, assistir, certamente ele o era para si mesmo. Por quê? Porque não se pode dar quando não se tem. E Jesus mesmo falou para Marta, falou para a Maria, que lá de Betânia, que eram os irmãos de Lázaro, que ele era a ressurreição e a vida. Ele já tinha feito esse mesmo milagre, esse mesmo espetáculo também lá em Cafarnaum, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Ele já tinha feito também quando lá em Naim havia um cortejo fúnebre e a cidade como um todo estava enlutada, e eles iam naquele féretro levar aquele menino, o único filho daquela mulher que já era viúva, que estava então desolada pelos desastres que estava acontecendo na sua vida. E como Jesus veio para acabar com a miséria, como Jesus veio para destruir, como ele mesmo diz lá em João, com as obras do diabo. Jesus diz lá em João 3,8 que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Pergunta: qual é a obra do diabo? Ele mesmo responde no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Ele diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ou melhor, lá em João no capítulo 10, ele diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele diz: eu vim para dar vida abundante. E ele então, por ser a vida, agora então se manifesta. Mas ele se manifesta para quem? Para aqueles que haviam presenciado os horrores, a tragédia, a maior tragédia. Nós temos visto o que aconteceu no Nepal, nós vimos o que aconteceu no Japão, nós vimos o que aconteceu no Haiti. Enfim, todos os dias praticamente, abalo sísmico, desastres ecológicos, deslizamento de terra, terremotos e tantos cataclismas estão acontecendo no mundo. Mas nada é tão horroroso como o desastre do Monte Caveira. Nada é tão horroroso. E ele começa então com a prisão de Jesus lá no horto do Getsemane. Quando eu estive ali, fiz até uma ilustração daquelas oliveiras centenárias que foi praticamente, como muitos afirmam, testemunha da grande tristeza, da agonia sofrida por Jesus, que, presta atenção, não precisaria passar se não tivesse o coração dele totalmente voltado em amor para com a minha e a sua vida. Mas o que vai fazer? Quando eu conheci a minha esposa,
então eu tinha uma outra vida, uma vida comprometida, mas o meu coração se encheu de amor por ela. Então eu refiz a minha vida pregressa, a minha vida antiga, e então ela fez um verdadeiro reboliço na minha vida. Assim nós fizemos também com esse Deus maravilhoso, com esse Emanuel, com esse Salvador, com esse Jesus. O coração dele se encheu tanto de amor para conosco, que ele então enfrentou a mais dantesca das mortes já vivida por alguém nesta terra, que não tem comparação, não tem igual. E esses discípulos então, diz a palavra de Deus, que quando Jesus estava no horto do Getsemane, no horto da agonia, eles fugiram. O capítulo 14, verso 50 de Marcos, diz que quando os soldados atravancaram Jesus, quando eles prenderam a Jesus, a minha Bíblia diz que todos fugiram. Aquela cena foi horrorosa. Eles que viram Jesus dizendo ao mar para que ele aquietasse, eles que viram Jesus andando sobre ondas turbulentas e tempestuosas, eles que viram Jesus dar vista a cegos e até cegos de nascença, eles que viram Jesus abraçar o que era proibido pela lei, os leprosos, passar a mão sobre eles, eles que viram Jesus fazer coisas fantásticas que nada nem ninguém pôde fazer nesta terra, porque não eram Deus, mas Ele é Deus, e Deus de maravilha, como nós cantamos sempre aqui em nosso templo, em nossa igreja. Já reforçando o convite para você que vai nos ouvir, para reservar uma hora, um momento, uma noite na sua vida, para você vir conosco adorar, e como nós acabamos de cantar, aclamar esse Deus na sua vida e cantar os louvores que Ele tanto quer ouvir com sua voz. E a palavra de Deus diz que eles vão embora, mas Jesus, ao ser ressurreto, ele apareceu, como diz aqui o capítulo 20 de João, para a Maria Madalena. Você sabe quem foi a Madalena? A mulher das mais miseráveis da terra, a mulher promíscua, a mulher sem pudor, sem honra, sem brilho, a mulher que resolveu fazer a sua vida de um cenário de horrores, porque entrou pelo caminho, como milhares estão fazendo agora, do adultério, da prostituição e do pecado, que a minha Bíblia diz ser um dos mais vis. Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 6, no verso 19 de Coríntios, ele diz que todo pecado é fora do corpo, mas o pecado do adultério, da prostituição é dentro do corpo, peca contra o próprio corpo. E esta mulher, ela vivia assim, ela tinha feito a sua vida um palco, um cenário deste grave horror, que é o que? O pecado do adultério, o pecado da prostituição. Mas como este livro aqui, presta atenção, a Bíblia Sagrada diz que não há pecado, grande ou pequeno, parece que contradizendo aquilo que acabei de dizer, que ele não possa, alcançar você. Tanto é que a minha Bíblia diz lá em Mateus 11, 32, que todo pecado e blasfêmia que o homem cometer será perdoado ao homem. Mesmo como diz ali o Mateus, se você blasfemar contra Jesus, contra o Senhor e Salvador do homem, Ele diz que te perdoa. Talvez você já tenha feito isso inúmeras vezes, de várias formas e maneiras, mas Ele está ainda com seus braços abertos, como está lá em Mateus 11, 28, dizendo: vinde a mim, venha com o seu cansaço, venha com suas misérias, venha com os desastres de todas as sortes que tem acontecido na sua vida, que Ele diz: eu te darei descanso, eu te aliviarei.
eu pergunto: não é digno de ser aclamado, como acabamos de cantar, um Deus deste porte, um Deus desta estirpe, um Deus desta natureza? Certamente que sim. Então ele, vendo que os seus discípulos estavam apavorados, agora estavam desesperados. A Bíblia diz lá no capítulo 22 de Lucas, no verso 21, que os discípulos que estavam desertando, indo para longe de Jerusalém, eles dizem para o próprio Jesus que andava com ele agora, já também ressurreto: nós pensávamos que seria ele que iria resgatar-nos, mas nós vimos ele passar por todos os suplícios, nós vimos ele morto, nós vimos ele pendurado na madeira. Sabe por quê? Viu? A cruz dos crentes não é como as demais outras religiões, que apresentam um cadáver ali, uma pessoa pendurada, porque a cruz do protestante, ela é uma cruz vazia, é uma cruz de redenção. Jesus não está jamais lá. Por isso que Paulo, lá no capítulo 1, verso 17 de Coríntios, diz assim: eu não admito que anulem a cruz de Cristo. É a nossa glória. A cruz, inclusive, teologicamente falando, é uma descrição resumida do Evangelho, porque nela está a misericórdia, nela está o favor dos céus para a minha vida e para a nossa vida, a vida de todos aqueles que creem. Então Jesus, por ter visto os horrores que aqueles que o acompanhavam por 3 anos e meio tinham vivido, ele então vai novamente arrebanhá-los, como pastor que vai à procura das suas ovelhas. Ele é o bom pastor, e ele deu a vida pelas suas ovelhas, e ele não iria deixar jamais que elas continuassem dispersas. Jesus quer você que está nos ouvindo nesta noite, nesta hora, ele quer você no redil, ele quer você protegido com ele, com os demais seus rebanhos. Ele quer que você venha fazer parte, viu, daqueles que ouvem a sua palavra, como está lá em João capítulo 10. Quem ouve a minha palavra, elas são as minhas ovelhas. Para de ouvir o mercenário, para de ouvir aquele que te explora, aquele que abusa de você, aquele que não dá vida, absolutamente nada para você. Muito pelo contrário, está espoliando você, né? Não só psicologicamente, mas também emocionalmente, e na maioria das vezes esta é a visão dele, financeiramente também. Fala para eles que Jesus mandou dar de graça o Evangelho. Jesus deu a vida dele gratuitamente. Por quê? Porque o Salmo 49 diz que você não poderia e não poderá jamais pagar, viu? Paulo, em Efésios capítulo 8, 2 verso 8 de Efésios, ele diz que pela graça você é salvo por meio da fé, e isto não vem do homem, é um dom de Deus. Receba agora a fé para você crer neste Evangelho, não no Evangelho de espetáculo, no Evangelho de show, no Evangelho que tem um monte de coisas agregadas. Não, nós aqui, nós não agregamos nada, nós não floreamos, não figuramos nada. O Evangelho não precisa de folclore, o Evangelho precisa apenas da sua confiança e fé. Abrir o seu coração, como está lá em Isaías 53, que pergunta ao profeta: você deu crédito à pregação da palavra de Deus? Por isso eu quero incentivar você nesta hora, abrir o seu coração e dar crédito à palavra de Deus, e fazer parte deste rol maravilhoso que é dos salvos. Talvez você esteja como o escritor de Marcos 8, no verso de número 36, ele diz: não adianta você querer ganhar o mundo todo. Quando eu vejo, essa doutrina que está aí de bem-estar, de riqueza, de prosperidade, há 30 anos, o meu Deus,
Há 30 anos Ele supre todas as minhas necessidades em glória. E quando eu não era crente, eu também sonhei em ser um grande personagem, sonhei em ser um figurão, e lutava por isso, de todas as formas e maneiras. Mas um dia, Jesus alcançou com seu braço poderoso a minha vida, e me arrancou dos vícios, das drogas, me arrancou do roubo, do crime, me arrancou da vida perdida de pecado, e Ele disse: agora você vai pregar a minha palavra. E é isso que Ele quer de você também, para você testemunhar das maravilhas, porque Ele quer remir você, né? Porque você faz parte também da família de Deus. Então, nesta noite, queridos, o discípulo que falou que não acreditava em Jesus, não acreditava que Ele tinha ressurreto, talvez você seja como Tomé. Você viu que nós lemos aqui no verso 24 de João 20 que Tomé não estava lá. E Tomé falou: não vou acreditar. Tem pessoas que é duvidosas mesmo. Tem pessoas que têm dificuldade para crer. E se isto é com você, veja bem que esse mesmo carinho, o Tomé, que é apóstolo, e nós vamos encontrar com ele na glória. Por quê? Porque Jesus não aceitou perdê-lo, como Ele não aceita perder você que está aí do outro lado. Ele não aceita te perder jamais. O Tomé, lá no capítulo 11, no verso 16 de João, no mesmo evangelho que nós estamos pregando, quando Jesus saiu da Galileia e foi até a Judéia, né, para ressuscitar o Lázaro, Ele queria fazer um complô e conclamou os demais outros apóstolos para ficarem na Galileia. Sabe o que Ele diz lá? Nós vamos com Ele também para morrer. Jesus estava sendo procurado. Jesus estava sendo procurado para morrer. Mas Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, como tem você. Eu não sei o seu nome, mas Ele sabe. Ele sabe o seu nome. Ele conhece a sua história. Ele sabe da sua árvore genealógica. Olha o Salmo 139, que diz que quando você estava sendo gerado, Ele já te contemplava e escrevia no seu livro. Veja lá no Salmo 139, no verso 16, você estava sendo gerado, você estava ainda informe no ventre da sua mãe, e Jesus já estava com seus olhos em você, e Ele estava sonhando em fazer de você um apóstolo. Por isso que Ele foi buscar os discípulos que estavam em agonia, estavam em desespero, tinham vivido o maior desastre da sua história, porque viram Jesus ser vilmente agredido, viu Jesus ser crucificado de uma maneira atroz. Mas Jesus estava aceitando todos aqueles flagelos, porque Ele queria, como nesta hora, falar no seu coração, como Ele foi falar aos corações dos discípulos. E Ele não quer que você seja um Tomé, Ele quer que você creia. Ele diz: quem crer na minha palavra, eu dou a vida eterna. Ele quer te salvar. Fiquemos em pé. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra abençoada e poderosa. Agora eu oro, Senhor, pelos que ouviram aqui na igreja e aqueles que irão ainda ouvir. Oh meu Deus, quantas mensagens temos já gravadas, e elas, Senhor, estão todas elas maceradas, todas elas estão carregadas, estão cheias, recheadas do Teu Espírito para salvar. Assim faz a vida daqueles que assistirão e ouvirão o vídeo. Eu te peço para Teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém.